Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje eu recebo aqui a doutora Luciana Prates Nogueira de Lima, dermatologista. Vamos falar sobre hanseníase. Boa noite, prazer, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Doutora, vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, né? Para a gente saber um pouquinho mais, para saber o que seria a hanseníase, né? Qual que é a causa da hanseníase? A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né, que é um bacilo, e ela penetra pelas vias respiratórias ou através de secreção de feridas e atinge o indivíduo causando manchas de pele e alterações neurais, inicialmente. Tá? E, doutora, como que a gente pode reconhecer o início da doença, né, e para iniciar o tratamento? Então, o bacilo, uma vez que ele entra no organismo da pessoa, se ela tiver resistência individual, que isso 90% das pessoas têm, que é uma imunidade genética nata, tá? Ela vai inativar esse bacilo. Agora, se ela não inativar, o próprio organismo pode... 90% das pessoas têm essa imunidade genética, tá? Sim. Ligada ao HLA. Mas se ela não tiver essa defesa, ela pode ter uma forma fraca da doença, ou se o diagnóstico não for feito precocemente, essa doença ao longo dos anos vai se tornando cada vez mais intensa, e aí além de afetar nervos, a pele, também vai cometendo outros órgãos, tá? Pode dar perfuração de septo nasal, pode atingir a região dos testículos, pode dar linfonodos, íngua e, de um modo geral, infiltrar a pele inteira com lesões de pele ou com um inchaço, uma infiltração, que às vezes é difícil até de perceber, se não pela alteração neurológica, tá? Porque às vezes na pele não é fácil fazer o diagnóstico, mas pela alteração neurológica o paciente vai dar indícios para a gente, para suspeitar da doença. Qual seria esse tipo de alteração neurológica? Assim, a senhora poderia dar um exemplo para a gente tentar Então, identificar? depende da forma, né? Como a hanseníase tem 4 formas, então, inicialmente, que é a forma indeterminada, que é aquela forma logo do início, ela é uma mancha branca e ela vai ter nessa mancha branca uma alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, inicialmente, é a temperatura. Então, o paciente não vai conseguir diferenciar o quente do frio. Tá? A gente tem um exemplo aqui, doutora, que é essa mancha, né? Isso. Então, nessa mancha, se você fizer um teste com água quente e fria, pede para o paciente fechar os olhos e compara com a área de pele normal. Você perde a sensibilidade, é isso? Ao quente e ao frio inicialmente. Depois pode perder a sensibilidade dolorosa e depois a tátil, que é não sente, passando uma pena, beliscando, entendeu? Agora, basicamente, assim, a entrada da bactéria, da infecção, não foi onde está a mancha. Não. Correto? Foi via respiratória. Via respiratória. Há um tempo atrás o pessoal falou, cuidado para não tocar, quer dizer, isso também é um mito, né? Não. Se a mancha, a pele íntegra não transmite. Não transmite, né? Não, só se for feridas, né, numa fase bem posterior, depois de 2 a 7 anos que a pessoa está com a doença e não foi feito o diagnóstico, ela pode começar a ter feridas, porque ela não tem sensibilidade. Então, ela entra uma pedrinha no sapato dela, ela vai pisando e ela não percebe que está doendo, então aquilo forma um machucado e através desse machucado aí uma ferida que vai para uma infecção que vai para os ossos e se mantém aberto o tempo inteiro drenando secreção. Olha só, essa secreção vai ter bacilo e vai transmitir. Né? Então, basicamente, essa pessoa adquire... São 2 momentos dessa doença, poderia-se dizer assim, doutora? São vários momentos. São vários momentos? Vários. Olha. Então, esses 2 momentos que eu falei é o inicial e o lá para avançado. Frente, bem avançado. E tem os intermediários. Então, os intermediários, por exemplo, seria aquela lesão que é branca, né? Só que ela já tem um halo avermelhado. Vermelho em torno. Isso. Que se confunde muito com uma picada. Ou com psoríase, lúpus.
vários outros diagnósticos, granuloma anular, mas uma lesão dessa ela não desaparece, o importante é isso. Ah, ok. Então, lesão de pele que não desaparece, tem que fazer biópsia de pele. Numa biópsia, o diagnóstico já pode sair como hanseníase. Agora tem... Pois não, doutor. Desculpa. Esse halo avermelhado, o que ele significa? Que a pessoa já tem uma certa defesa à doença. Então, deu a mancha branca, né, o bacilo está ali, só que o corpo dela manda os soldadinhos da defesa para cercar essa infecção, para ela não se alastrar para o resto do corpo. Então, por isso que fica esse halo avermelhado. Se não for feito o diagnóstico nessa fase, ela pode evoluir espalhando o bacilo para o resto do corpo e aí vão surgir mais lesões. Essa forma é a forma tuberculoide. Agora, a senhora falou sobre formas. São tipos? Tem tipos de hanseníase, é isso? É classificação das formas, que depois a gente subdivide em paucibacilar e multibacilar para finalidade de tratamento e para a gente controlar a disseminação da doença. Perfeito. Então, por exemplo, a indeterminada e a tuberculoide, que seria essa forma, essa forma tuberculoide também é como a indeterminada, é uma, no máximo 5 lesões, não pode ter mais que isso. Mais que isso já é uma forma que chama dimorfa, tá? Nessa forma paucibacilar, então o tratamento daí é 6 meses, né? Já não transmite, porque não tem tanto bacilo nas vias aéreas. Tá? Mas se deixa ao longo dos anos, aí vai ter bastante bacilo e vai transmitir para pelo menos 2 pessoas. Entendi. Tá? Estamos ao vivo aqui, estamos conversando com a doutora Luciana Prats Nogueira, ela que é dermatologista, estamos falando sobre hanseníase e você pode participar conosco pelo WhatsApp ou pelo telefone 2534-1234 ou pelo WhatsApp 991411048. Chegou pergunta, né, Maria? Pois não. Primeiro, doutora, quero saber se pode dar em qualquer parte, né, do corpo. E nesse sentido, já o Simão está perguntando se essa mancha que ele mandou aqui, ó, na cabeça, pode ser também hanseníase. Pode dar em qualquer parte do corpo, mas o bacilo prefere áreas frias, tá? Então, inicialmente, a mancha branca é mais fácil de ser encontrada próximos de cotovelo, joelho, lobos de orelha, face e às vezes no glúteo, tá? Depois que pode evoluir para o corpo inteiro, até para os órgãos internos. O diagnóstico por foto a gente acaba não fazendo, mas parece que não é hanseníase. O ideal que ele passe, então, parece uma alopecia areata, mas aí ele precisa passar na dúvida, no dermatologista. Sempre passar no dermatologista, com toda certeza. Você precisa ver vários detalhes aí para fazer o diagnóstico. Perfeito. Agora, doutora, existe também, né, o caso, não apareceu o sintoma, no caso da pele, a pessoa está com a doença, mas ela não desenvolveu mancha. Sim. Tem essa possibilidade? Sim, existe. Tanto existe uma forma neural primária da doença, ou seja, o bacilo parece que está tendo mecanismos de se defender de uma descoberta rápida dele. Ele está conseguindo enganar mais tempo, é isso? Exatamente. Olha, isso aí coisa. A gente percebe com os anos de experiência que tem, que eu trabalho desde 1998 com paciente de hanseníase. Então, o que pode acontecer? O paciente pode ter sintoma neurológico e com formigamento nas mãos, perda de força muscular, derruba objeto, vai pegar objeto, derruba. Parece que toda hora a mão ou o pé está dormindo, está anestesiado. E aí já é um caso para se desconfiar de hanseníase. E na forma tardia também, que chama hanseníase virchoviana, que aí enche de lesões de pele, pode ter essas lesões bem visíveis na forma de nódulos, que a gente tem fotos, mas também o paciente pode se apresentar infiltrado. E essa infiltração às vezes não é muito perceptível, até às vezes para os médicos, porque o paciente fica com ar de uma pessoa jovem, esticadinho, mas ele tem formigamento de mãos e pés, que a gente fala em luvas e botas. Então, nesses casos, tem que lembrar que o paciente pode não ser só diabético e nem etilista, e ele pode ter a hanseníase junto, com uma dessas 2 patologias. Eu sei que chegou mais perguntas, a gente já vai já. Doutora, uma dúvida que eu tenho, tem uma faixa etária onde acomete mais ou não? Não. De bebês a idosos? Sim, como o período de incubação é longo, tá? De 2 a 7 anos, às vezes até 10 anos. 7 anos de incubação? Sim. Puxa. Quando o diagnóstico às vezes não é feito precocemente ou quando a doença
vai num indivíduo que não tem tanta defesa, ela consegue ir arrastada por 7 anos aí. Mas eu apresento sintomas? Às vezes Algum neurológico, que o paciente às vezes procura outros especialistas, às vezes neuro, reumato, clínicos, e às vezes passa como uma fibromialgia, uma fadiga por excesso de trabalho, e o diagnóstico às vezes não é feito inicialmente já com esses sintomas neurológicos, né? E às vezes passando num dermatologista, ele percebe que o paciente está infiltrado, o lobo de orelha fica gordinho, fica inchado. Olha só. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico através de biópsia de pele ou laboratório baciloscopia. Não, sangue não. Não. Olha só, o detalhe que a doutora falou aqui, na foto a gente pode perceber. Essas marcas aqui, a deformidade que dá na orelha aqui, ó. Tá uma orelha gordinha, né, meio lobulada que a gente fala. Ela lobulado não é, seria esses... essas ondulações, né? Uns gominhos, isso Olha mesmo. só. Filtrada. Pois não, Maria, pergunta com a participação da população, diga. O Reginaldo, doutora, quer saber se alguma pessoa da família tem, os outros, né, demais membros podem também se contagiar, qual que é o nível aí de contágio da doença? Sim, isso aí faz parte do tratamento, do diagnóstico e tratamento do paciente com hanseníase. Todo paciente diagnosticado, nós já fazemos uma avaliação dos comunicantes, tá? Tanto domiciliares quanto sociais. Puxa. O que seriam os domiciliares? Pessoas da família que conviveram com o paciente no mesmo ambiente por no mínimo 5 anos, tá? 5 anos atrás. E no social seria pacientes que estudam, né, no caso se for adolescente, pessoas de faculdade, ou pacientes que indivíduos que trabalham com esse paciente. Agora aí que a gente entra na questão de preconceito, né? Porque os pacientes muitas vezes não querem que conte ou para familiar ou para os colegas de trabalho, de escola, e isso a gente tem que gera respeitar. Um risco, né? Mas aí ao gera um risco. mesmo tempo que a gente tem que respeitar, gera um risco, porque conviveu naquele ambiente fechado, né? E principalmente se ele é multibacilar, ou seja, se ele tem bastante bacilo, se ele ficou muitos anos com a doença, né? Que deu tempo desses bacilos se multiplicarem, então a chance é de ele ter passado para mais 2 pessoas, né? Esse é o cálculo, a média que faz. Isso. Agora, doutora, tem um local, né? Colocando dessa maneira, não existe um local, né, onde a incidência é maior, por exemplo. Eu lembro que, não sei se isso mudou também, mas na época que estava tendo muita meningite, a recomendação é evite lugares fechados, com muita aglomeração. Serve essa mesma recomendação no caso da hanseníase? Ou olha, então, ambientes abertos você pode ter o risco também? Ambientes abertos também pode ter, mas o fechado com certeza aumenta a possibilidade. Aumenta, porque esse bacilo ele não vai evadir do local, né? Ele não vai ser levado pelo vento, né? Pela troca desse ar que está viciado naquele ambiente, né? Tem uma estatística de quantas pessoas, pensando no país ou até mesmo na cidade de Piracicaba, doutora? Olha, então, o Brasil, né, isso é importante a gente falar, o Brasil é o 2º país do mundo em casos de hanseníase. E uma estatística bem atual, em 2018 o Brasil foi o primeiro do mundo em número de casos novos diagnosticados. Então, a estatística assim, é preocupante. Em Piracicaba está bem controlado. O que preocupa é só que os casos estão vindo já multibacilar. Não está sendo feito um diagnóstico precoce encaminhado para nós, o CEDIC, de forma assim, precoce. Entendeu? Então, dizer, mancha de pele, mancha de pele que não desaparece, tem que lembrar de hanseníase. Se é branca, né, hipocrômica, que a gente fala, ou avermelhada, tem algumas aqui que não foram passadas, mas que são placas avermelhadas. Avermelhadas também que pode confundir, mas tem que ser levado aí até a presença de uma dermatologista. Mancha de pele tem que desaparecer totalmente, para ela ser considerada curada, né? Se é uma micose, por exemplo, ela tem que curar totalmente, tem que desaparecer da pele. Ficou ainda levemente avermelhado, esse paciente tem que continuar procurando um especialista, ir atrás de uma nova opinião
para de repente fazer uma biópsia, investigar melhor para ser detectada às vezes uma hanseníase ou outra patologia de pele. Né? A gente vai para o intervalo, é muito rápido, na sequência, doutora, vamos continuar com a doutora aqui, falando sobre hanseníase. A gente tem algumas dúvidas ainda, a participação da população participando, aí, levando suas perguntas, né? A gente vai falar sobre a questão da campanha também, como é que é feita essa campanha, se tem um aumento, tem uma época do ano que aumenta essa possibilidade, tudo isso para tirar dúvidas de você, telespectador, além das imagens também, para a gente poder visualizar, né? O interessante da TV é isso, a gente vai visualizar algumas imagens, para de repente você estar assistindo e perceba, olha, está estranha essa mancha, parecida com a minha, eu devo sim procurar auxílio médico. Vamos para o intervalo, é rápido, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos no quadro Saúde Agora, da Unimed Piracicaba. Unimed, que é aqui da cidade de Piracicaba, né, contando aí com a equipe especializada para atender a todos os seus associados. Unimed Piracicaba que vem crescendo a cada dia, né, não somente na questão física de espaço, mas também na qualidade dos seus profissionais. Cada vez mais a Unimed crescendo na qualidade dos seus profissionais. E hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana Prates Nogueira, de Lima, dermatologista. Eu quero destacar, doutora, até o fato, pode chegar um pouquinho mais para cá, até o fato da senhora também, creio que é importantíssimo isso, que a senhora tem uma especialização justamente em hanseníase, é isso, né? Pois não. Título de especialista em hansenologia. Olha que maravilha, quer dizer, isso traz aí toda uma bagagem, né? Sim. Em cima do tratamento e justamente de se preparar para combater essa doença, né? Porque a doença ela é bem complexa, ela tem muitos detalhes e às vezes até é difícil para nós que temos experiências, a gente precisa de centros de referência, que tem exames mais ainda modernos, né, para fazer o diagnóstico, ou até para excluir o diagnóstico. Né? Perfeito. Olha, a gente já vai falar mais detalhes sobre a questão da doença, voltando aqui com a doutora, né, sabendo como que a gente pode reconhecer a doença também, que é importantíssimo, tem algumas imagens também, mas vamos para a participação da população. Pois não, Maria. Você pode mandar sua pergunta aqui no WhatsApp 991411048 ou também pelo Facebook. Nós estamos online, ao vivo pelo Face. Eu quero registrar aqui a audiência do Cláudio, ele está mandando um olá, Maria Neto, estou trabalhando no Japão, agora é de dia, né? Então manda um abraço para a galera aí, tá lá o Cláudio assistindo a gente lá do Japão, doutora. Um abraço para o Cláudio lá no Japão, acompanhando aqui as notícias da cidade de Piracicaba. Doutora, existe como se prevenir dessa doença? Como pode ser feita a prevenção? Então, a prevenção é hábitos de higiene, ambientes arejados, né? Cuidado com secreções. Eu queria comentar também algo muito moderno, é que foi encontrado o bacilo até no lúmen, ou seja, na luz das glândulas sudoríparas, glândulas de suor de paciente com hanseníase. Ou seja, até o suor do paciente com hanseníase tem o bacilo. Então, se a pessoa que está cuidando dele não tem a pele íntegra, ou seja, tem um machucado, um corte, e tiver contato com esse suor, pode adquirir a doença. Mas, ao mesmo tempo, o paciente de hanseníase não exige isolamento, tá? O paciente de hanseníase, ele é um paciente que, assim, requer certo cuidado, mas não é para se isolar. É muito delicado a situação, né, doutora? Que ao mesmo tempo que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção, ao mesmo tempo a gente também fica muito próximo do preconceito, né? Fica. Então tratar isso é algo muito delicado também, né? Muito mesmo. Temos mais uma imagem aqui, doutora, eu queria destacar as sequelas. Vamos falar sobre as sequelas que o paciente que tem a doença
acaba acometendo, pois não? Então, esse caso já é aquele da tuberculose, que não fez o diagnóstico e ele também não tinha uma boa defesa, né? Uma imunidade boa, então o bacilo se disseminou e deu mais lesões. Então, ele já é multibacilar, porque se você contar, tem muito mais que 5 lesões, perfeito, tá? Perfeito. Esse paciente provavelmente tem espessamento de nervo, tá? Olha de nervo periférico, porque essa forma já é uma forma que dá uma mononeurite múltipla, que a gente fala, então ele vai ter um formigamento de uma mão direita, um pé esquerdo. Doutora, ele reverte isso? Isso pode ser revertido? Pode reverter a lesão de pele total, pode ficar no máximo umas manchas esbranquiçadas, né, que às vezes fica pro resto da vida. E a parte neurológica, que se demora muito tempo, vai ficar com sequela irreversível. Fica. Essa sequela pode ser desde uma dor, né, uma dor no trajeto dos nervos, que a gente chama de neuropatia, né, que é uma nevralgia, ou até sequelas a nível de perda de sensibilidade de mãos e pés, e que aí vai entrar naquele mecanismo que a gente comentou, de o paciente não tendo a sensibilidade, vai ter ferimentos, vai queimar a mão, vai encostar a mão na panela quente, ou vai pisar num chão, no asfalto quente, vai sentir dor, vai causar ferimentos, né, expostos, a bactéria penetra por esses ferimentos e às vezes ela dá infecção nos ossos. Essa infecção nos ossos é que vai fazer a autoamputação, tá? Aquela história do passado que se perdia membros, não é na verdade que se perde o membro, é que a infecção no osso, quando ela não é detectada logo no início, fazendo uma raspagem, tomando antibiótico, né, fazendo uma antibiótico terapia prolongada, o que acontece? Esse osso ele se dissolve e não tendo esqueleto, o membro se autoamputa, né? Ou seja, a pele ela encolhe porque não tem um esqueleto dentro para manter. Perfeito. E além disso, a lesão do nervo também pode dar contraturas musculares, né? Porque atrofia o músculo, esse músculo não vai ser mais usado, porque não tem o comando do nervo. Então o músculo tem uma hipotrofia, depois atrofia e aí fica com mãos em garras, né, que não tem mais movimento. Não tem mais movimento. Não consegue nem segurar às vezes em guidão de bicicleta, segurar uma panela. Sim, perde totalmente. Né? O pé fica caído, né, se pega o nervo fibular, aí perde o movimento de levantar o pé, então a pessoa anda com o pé arrastado. Uma doença gravíssima que tem que ter a nossa atenção, né? Tem que procurar um especialista, procurar um médico, você tem que perceber qualquer tipo de mancha ou alteração. Como falou, a doença agora ela fica escondida durante o tempo e acaba tendo alguns problemas neurológicos. Então tem que procurar o profissional. Tem uma participação, já vou chamar doutora, ela pode ter cura então, né? Sim. E tem uma vacina para prevenir? Bom, quanto à cura, então, o tratamento das formas paucibacilares, que é a indeterminada e a tuberculose, que são poucas lesões, o tratamento ele é completo com em torno de 6 meses, um pouquinho menos que 6 meses. Porque são 6 cartelas com 28 doses diárias, né? E a forma multibacilar, que daí é a dimorfa e a virchoviana, então aí são 12 meses, né? Praticamente 12 meses, um pouquinho menos. E às vezes a gente prolonga para 24 doses quando a gente acompanha clinicamente, a evolução não está tão esperada, a melhora não foi tão boa, aí a gente pode prolongar, né? Baseado também na baciloscopia, que é o exame que se faz nos lobos de orelha, cotovelo e joelho, que é aí que detecta o bacilo também. Perfeito. Tá? Agora, lembrando que essa baciloscopia negativa não significa que o paciente não tenha doença, porque as formas indeterminada e tuberculose, a baciloscopia é negativa, tá? Então tem que juntar vários dados, tanto de exame clínico quanto laboratorial, para fazer o diagnóstico. E exame neurológico também. Neurológico também. Perfeito. Participação? Pois não, Maria. Falando ainda da cura, né? Olha, a Ercília, ela disse que começou a assistir o programa essa semana, né? Diz que está adorando, já se tornou fã do programa. E olha que depoimento bonito, né? Ela disse que o esposo teve hanseníase e hoje está totalmente curado, né? Apesar de ter sido muito difícil de lidar com a doença. Quer dizer, é possível a cura sim, né, doutora? Sim. E a prevenção também, nos comunicantes, a gente faz um exame clínico, dermatológico e neurológico,
né? Tanto da parte neurológica, o exame tem que ser feito da parte da sensibilidade, da parte motora, tá? Para ver força, e na parte autonômica também. O que é autonômica? Ver como que está a inervação das glândulas de suor, de sebo, perda de pelo, tá? Tem que examinar tudo isso aí. Daí, se a gente acha que é exame também palpação de nervos periféricos, se não estão espessados, aí a gente faz uma vacina que é a BCG. Que é a BCG. Que é a mesma usada... Que a gente... A BCG durante para tuberculose. Para tuberculose, exatamente. Por quê? Porque o bacilo da tuberculose também é um bacilo álcool-ácido resistente, só que é o Mycobacterium tuberculosis. Lembrando, né, frisando bem que essa vacina na hanseníase, ela não evita de ter a doença, ela evita de ter as formas fortes da doença. Fortes da doença. Tá? Entendi. Perfeito. Doutora, chegamos ao final do programa, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, vocês, viu? Ilustrando ótimo. Aí Obrigada. E dando, né, a oportunidade da população saber. Tá. O Janeiro Roxo? Ah, sim, tem o Janeiro Roxo, né? Pois não, por gentileza. Então, o Janeiro Roxo, ele é feito a nível municipal, estadual e federal, né? É o mês que se abrem as portas das unidades básicas de saúde, para a população ter uma livre demanda, uma livre procura, em qualquer suspeita de mancha ou de sintoma neurológico, aí é examinado por enfermagem ou pelos médicos mesmo, encaminhado para centros especializados, se for necessário, né? Tem também uma campanha de maior divulgação nesse mês de janeiro, então nas salas de espera é distribuído panfletos, feitos mini palestras, vídeos, né? E além de nas estradas também, nos luminosos né? No pedágio, né? É uma campanha para se lembrar da doença, porque Perfeito. A doença, para se fazer o diagnóstico, ela tem que ser lembrada. Exatamente. Né? Perfeito. Tá Obrigado, doutora. Obrigado pela sua presença.